Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. Aqui quem fala é Lucila Costa e hoje a gente conseguiu trazer um tópico que a gente sempre queria falar, que é voltado para a neurologia. Quem que a gente vai entrevistar hoje, Léo? A gente vai conversar com o Dr. Bruno Burjaili. Ele é neurocirurgião e é um cara incrível e vocês vão amar esse episódio. É isso aí, mas antes de começar, solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast, um layout novo, espero que vocês gostem. Agora eu tô do lado da minha esposa, a Lu, aqui. Dá pra cutucar ele se ele falar demais, tô brincando. Ela sempre quis me cutucar durante o episódio, mas eu tinha uma parede que me separava da minha esposa e dessa vez ela falou assim, eu preciso te apertar durante o episódio. Aí eu fui colocado nisso aqui. Eu espero que vocês gostem e eu espero não tomar muito chute aqui por debaixo da mesa. Ou seja, o jurídico hoje, né, que assim que eu sou, né, nomeada nas redes sociais, tá mais perto do controle agora nas minhas mãos. Pessoal, hoje nós vamos entrevistar um cara, eu vou contar a história, acho que o Bruno vai lembrar disso. Mas eu adoro quando eu vejo um cara quando tá pistola com o negócio que aconteceu e o cara vai no meu particular lá e mexe comigo. Eu conheci esse cara aqui do lado, aqui, o Dr. Bruno, porque ele ficou revoltado com uma coisa que ele viu, que aconteceu, foi uma coisa que explodiu. Eu não tenho nenhuma. Eu vou falar da minha parte, tá, Bruno? Eu também tinha ficado muito bravo. Foi um brasileiro que estava no exterior e ele prometeu uma cura. Isso deu o Jornal Nacional, isso deu Fantástico. É o cara do túnel termal, tá, Bruno? Se você não está lembrando da história. Tá? E a história é muito típica e vale um ponto de partida aqui desse podcast, que é uma história que um profissional de saúde tenta resolver um problema e aí um caso dá certo e ele consegue divulgar isso através da imprensa. E isso explode, isso fica viral. E eu tenho muito receio desses casos, porque causa uma coisa, né, Bruno? Eu vou passar a palavra para você daqui a pouco para você se apresentar, que é explorar a vulnerabilidade alheia. Então, quando você tem um tumor, quando você tem Parkinson, quando você está com Alzheimer, com algumas doenças que estão associadas a muita incapacidade ou à morte, essas pessoas estão num nível de vulnerabilidade absurdo. E, às vezes, você simplesmente deu sorte na hora que você curou aquele caso, se é que você curou mesmo, tá? Então, esse caso desse médico estourou 2 vezes com 2 doenças diferentes, com o mesmo equipamento, e na ausência total e absoluta de evidência. E nisso, o Bruno mexeu comigo, ele falou, o que você acha disso e tal? E foi legal, porque você consegue ver que a pessoa ela está irritada com o assunto, e depois eu falei, Lu, eu tenho quase certeza que o Bruno mexeu com você também. Eu falei isso com a Lu ontem. A Lu procurou lá, o Bruno também mexeu com a Lu lá. Então, Bruno, obrigado por você ter mexido com a gente, cara, porque senão eu não teria te conhecido. E eu comecei a acompanhar os seus conteúdos que você faz na internet, sua carreira profissional, é incrível o que você faz. Seja muito bem-vindo ao PBcast, e se apresente, por favor. Você está num lugar lindo, e depois você conta onde você está aí. Bom, pessoal, muito obrigado, né? Pra gente aqui é bom dia, não sei, cada um fazer do seu momento, mas eu tô aqui no meu plano de fundo com Vitória. Na verdade, tem a ponte aqui, né, que vai de Vitória para Vila Velha, um dos locais mais bonitos que eu conheço, não aqui, mas na vida. Quando eu vi isso, eu falei assim, olha, não vai ter como tirar essa mulher daqui. E a minha esposa é capixaba, né? E a primeira vez que eu vi, eu falei, pode esquecer, Bruno, você vai ter que morar aqui, não importa o que você faça. E realmente aqui é paradisíaco, né? É até menos divulgado do que poderia, acho que nem cabe tanto turista aqui quanto merece. Uhum. Mas é uma cidade fantástica, muito bonita, né? Que me acolheu aqui, que está minha família hoje. Mas tenho muita prática em São Paulo, capital, talvez diria que até predominante. Claro que por estar aqui, né, a gente tem um atendimento, prática aqui também, mas São Paulo eu diria que é o principal hoje. Eu também tenho o privilégio na minha cidade natal, né, que é Uberlândia, lá devido ao impacto que teve essa cirurgia lá, nossa equipe foi a primeira que fez, então chamou muita atenção lá e eu pude também ter um serviço em Uberlândia, que é a melhor desculpa do mundo para ir todo mês visitar meus pais, meu irmão, né, meus amigos. Então, minha vida hoje ela está em 3 estados, mas ao mesmo tempo ela é muito equilibrada com família, eu priorizo bastante, né, eu arbitrariamente bloqueio e reduzo períodos para estar com a minha esposa, com os meus filhos, então mas aqui é minha casa, né, família. Legal, Bruno. Eu não sei se você sabe, tá, Bruno? Eu e a Lu, nós somos mineiros de Belo Horizonte e a praia do Mineiro é no Espírito Santo. Então, eu tenho familiares que moram em Vila Velha,
né? A gente, com alguma frequência, a gente vai, eu concordo com você, cara. Vitória e Vila Velha são cidades maravilhosas, muito bonitas e muito bem cuidadas, cara. Eu não disputo a seu desejo de continuar perto de casa, não só por causa da sua família, mas é porque é uma cidade muito legal mesmo, desconhecida por vários brasileiros. Ô, Bruno, conta pra gente sobre a sua trajetória na medicina, cara, para as pessoas te conhecerem melhor. Olha, eu sou, como eu disse, sou uberlandense, né? Uberlândia é a principal cidade do Triângulo Mineiro. Se fosse para ter um movimento separatista do Triângulo Mineiro, Uberlândia seria a capital. Ela é uma das maiores cidades não capitais. Então, é um centro muito grande, com uma faculdade fantástica, né? Em que eu tive o privilégio de estudar. Fiz medicina em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. E, e depois eu fiz a residência em São Paulo, no Pauliópolis. E já ao final da residência, por muitos anos eu estudei onde eu queria fazer minha subespecialidade. Durante a faculdade eu estive na França, porque eu tinha uma necessidade de conhecer mais de neurocirurgia e de psiquiatria, neurologia. Eu gostava das três, a neurociência, a neurologia, a neurocirurgia e a psiquiatria. Não sabia qual eu queria, desde o começo eu gostava de neuro. Eu prestei todos os meus vestibulares, né, porque era vestibular, para engenharia eletrônica. Eu gostava muito de programação, né? E aí o último que tinha era o Uberlândia, eu falei, mas olha, eu acho que eu mudei de ideia. E aí eu me inscrevi para medicina lá, desde o começo gostando de neuro, porque eu via neuro, né, o cérebro como uma espécie de programa, né, para mim, muito próximo da engenharia eletrônica, por incrível que pareça se falar assim. Tudo a ver com o que eu faço hoje, mas aí eu fiquei em Uberlândia e eu planejei, achei que eu fosse voltar para a França depois da residência, mas aí eu ia estudando diversos serviços no mundo que faziam o que eu faço hoje. Eu acho que eu sabia literalmente tudo, era quase uma obsessão. Eu dava plantão com a minha esposa na residência e a gente ficava, plantão como médico generalista, a gente ficava, no meu horário de folga, eu ficava estudando esse serviço e montando essa minha especialização fora do Brasil. Então, eu fiquei aí um ano fora do Brasil depois da residência, né? Para quem não sabe, né? A gente se forma como médico generalista na faculdade, depois a gente faz uma residência de uma especialidade, que no meu caso é de neurocirurgia. Depois a gente pode fazer subespecialidades e a minha neurocirurgia funcional, que é o que eu fiz fora, né? Fora esse estágio na França da faculdade. E ao voltar, eu fiquei mais um ano aqui no Brasil, né? Com a equipe do professor José Osvaldo, não sei Camargo, do Hospital Brigadeiro, que trabalhando com dor crônica, dor oncológica. Então, eu trabalho muito com dor crônica também, né? Mais próximo de vocês, talvez que vocês saibam, mas a minha divulgação no digital é muito da neurocirurgia funcional e da cirurgia de implante de eletrodo, porque é uma cirurgia absolutamente consolidada na literatura, que beneficia muita gente, e mesmo assim, muito pouco conhecida pelos pacientes, pelos profissionais de saúde, né, e pelos próprios médicos, até que tratam Parkinson, conhecem menos do que poderiam, e aí muitas pessoas que poderiam ser indicadas ficam sem esse tratamento. E aí, então, eu trabalho muito hoje com implante de eletrodo cerebral para Parkinson, tremor essencial, de tanto algumas doenças. E toda a minha trajetória foi já, nem sempre é assim na nossa vida, a gente se surpreende no caminho, mas eu entrei em medicina querendo fazer neuro e querendo mexer com essa interface aí da neuro entre o concreto e o abstrato, que eu acho que está no cérebro. E isso, e ao longo desse caminho, isso foi só se reafirmando, né? Era neurociências, depois porque na neurocirurgia você vê o cérebro, a carne ali, né? Onde estão coisas tão belas, né? Tão abstratas, tão poéticas. É justamente a transição. Numa cirurgia, você pode fazer, às vezes, com o paciente acordado, sem dor, claro, e você estimula ali uma área da mão e ele mexe a mão, né? Quando eu vi isso a primeira vez, inclusive, engraçado que foi numa cirurgia de coluna, né? Tinha um tumor benigno na coluna do paciente, lá na França, na faculdade ainda, e o professor lá da França, o Marc Sandu, ele estimulou aquela raiz, né? Na verdade, aquele nervo espinhal, e isso fez o paciente flexionar fletir o bíceps, né? Eu achei aquilo fantástico, e eu lembro de me emocionar e falar, bom, esse eu quero fazer, né? Neurocirurgia mesmo, não é neurologia, não é psiquiatria, que eu vi o meu professor lá, o Marc Sandu, que era na França, ainda na minha faculdade, isso, ele estimulou aquela região onde tinha o tremor e a pessoa anestesiada mexeu o braço, né? Então, eu acho super legal essa coisa de como um todo, que se você estimula ali, você vai ter uma resposta à distância. Isso vale, no meu exemplo, para o movimento do braço, mas vale para quando você sente raiva, quando você sente prazer, quando você sente fome, quando você ama alguém.
por mais que possa parecer frio, eu não acho nem um pouco frio, mas independente de outras expressões, até eventualmente metafísicas do amor, para quem, né, cada um com a sua própria crença, né? Mas isso acontece no seu cérebro, né? Então, você quase que consegue ler o cérebro de alguém e ver com a técnica, quase que ele está apaixonado, né? Então, tudo que a gente tem de mais, né, bonito e não palpável que aconteça dentro de cada um, também está acontecendo ali, né? O grande parte, pelo menos, está acontecendo no cérebro e sempre me fascinou, e é isso que eu faço no meu dia a dia. Que legal, Bruno. Ô, Bruno, essa cirurgia que você faz implantes aí, quais são as principais indicações dela? Você falou tremor essencial, Parkinson, tem mais alguma outra? Olha, o que é mais, né, consolidado, né, por literatura é Parkinson, tremor essencial, distonia, tá? Enquanto doença, e existe também uma evidência legal para toque, né, menos conhecido. Para toque existe um pouco de debate quanto a qual a melhor técnica, se é o implante de eletrodo, se é lesão, mas existe sim evidência robusta para isso, né, e na verdade talvez, né, em relação ao que teria de indicação que a gente faz o mais discrepante, que as pessoas não sabem disso, tá? E existem estudos para várias outras, né? Para depressão, o estudo inicial há alguns anos ele falhou e isso está sendo aprimorado. É feito para casos muito excepcionais de depressão, enfim, e algumas doenças psiquiátricas, mas fora, né, da regra da literatura, para uma pessoa, por exemplo, que se automutila, uma criança que retira parte do próprio corpo, né, diante de uma necessidade humanitária, às vezes a gente excepcionalmente faz, tá? Para Alzheimer também já foi estudado, ainda não temos isso também, né, não temos resposta, isso, de repente no futuro, tá? Então a depressão e o Alzheimer são as grandes doenças que eu acho que vão ter uma virada de mesa quando a gente conseguir fazer isso de modo consistente, mas o que tem de consistente é basicamente isso: Parkinson, tremor essencial, distonia, aqui em paralelo um pouquinho o toque, e também para epilepsia, em algumas situações o implante de eletrodo ele pode ser, né, indicado. Tá? Mas as três primeiras são as principais, e por uma questão de próprio impacto funcional do Parkinson, ele acabou sendo a mais conhecida, né? Ainda muito menos do que deveria, mas a mais conhecida entre as doenças, a mais conhecida entre as doenças que pode ser tratada com implante. E o tremor essencial, que é muito mais comum que o Parkinson, ele sofre de um preconceito quase cultural, né? Muita gente demora muito a ter diagnóstico, mais ainda do que o Parkinson, e a procurar tratamentos até simples, quanto mais para passarem por uma cirurgia. Mas aí, cada vez mais, né, o tremor essencial tem... Eu divulgo muito tremor essencial pensando também nisso. E uma técnica parecida com o implante, em termos de anatomia, mas que em vez de implantar um eletrodo, ela provoca uma microlesão controlada, que é ultrassom focalizado, né? É uma máquina que você entra, ela concentra, fecha o ultrassom em um ponto, lesiona esse ponto ali, milímetros, e com isso você diminui o tremor. Essa técnica é muito interessante, mais nova. Ela está mais consolidada para tremor essencial do que para Parkinson. Então, pelo apelo de novidade dessa técnica, o tremor essencial entrou ainda mais na pauta aí de quem trabalha com isso, né? Então, eu diria que de quem acompanha, de quem procura, eu tenho muito mais gente interessada hoje nesses tratamentos para Parkinson e para tremor essencial. Que legal. Ô, Bruno, dá uma olhinha para a gente. Eu só fiquei pensando no público leigo. Isso aqui. Eu também. Mas assim, mas antes disso aqui um pouquinho, a Lô está anotando aqui, mas antes, qual que é a diferença do parkinsonismo para o tremor essencial? Tem como dividir a fisiopatologia dos dois e por que essa cirurgia funciona bem nos dois casos? Tem em partes, né? Porque a gente não entende a doença tão bem, não entende a cirurgia tão bem, mas como vocês são ótimos exemplos, né, disso que vale a evidência, né? A gente sabe que fazendo assim funciona, porque depois a gente descobre, né? Mas isso é contra o que o leigo pensa, né? Então, para quem é leigo, tá vendo, não está acostumado, né, com o que o Léo e a Lu falam tanto, é mais importante você comprovar que o tratamento ali com um protocolo rigoroso funciona, do que entender por que ele funciona. A gente acha, como leigo, que eu tenho que entender por quê e atacar esse porquê. Quando a gente pode fazer isso, ótimo, mas nem sempre a gente sabe, né? Então, o Parkinson, o que a gente sabe do Parkinson? São vários mecanismos, mas o principal ali no final das contas é que falta dopamina
em alguns determinados circuitos cerebrais, tá? É a mesma dopamina da motivação, do TDAH, do vício, é a mesma substância, mas esses outros cenários, TDAH, vício, motivação, estão em outros locais do cérebro. No caso do Parkinson, está no local responsável por dar ordens de movimento, particularmente movimentos aprendidos, tá? Então não é que nem um AVC mais comum, que a pessoa perde o movimento do braço, porque a região que comanda o braço morreu. É mais a região que pega um monte de movimentos já aprendidos como uma espécie de uma música numa orquestra que já está aprendida e manda tocar aquela música, tá certo? Então, o Parkinson falta dopamina, que é uma substância útil para o cérebro mandar um aprendizado pronto de movimento acontecer. Tá? Então, se eu aprendi a andar quando era criança, caindo, aprendi a andar. Essa informação de tudo que eu tenho que mexer e equilibrar para andar bem fica gravada. E no Parkinson, quando eu tento acessar essa informação gravada, tipo assim, olha, eu quero andar, anda, no Parkinson esse acesso está lento. Tá? Então a pessoa começa a não conseguir, por exemplo, ela demora a conseguir começar a caminhada. Legal. Ela pode chegar a congelar para caminhar. Ela pode querer mexer o braço para fazer esse movimento aqui, por exemplo, que a gente faz na consulta para testar, e fica devagar. A pessoa perde velocidade, perde amplitude, o movimento fica curtinho em vez de ficar amplo. Tá? Não é só o tremor, como todo mundo conhece mais, né? Tem o tremor também, que, dando um salto aqui de interpretação, não é isso comprovado, mas é como se fosse uma lentidão do seu corpo em corrigir a posição ali da mão quando está tremendo, tá? Para tentar agrupar tudo na lentidão. Parkinson é lentidão. Está devagar, está difícil de mandar um comando, de corrigir um movimento. Tudo para o movimento. Então a pessoa treme, a pessoa fica lenta, fica rígida, tem dificuldade de caminhada, às vezes de equilíbrio. Isso pode afetar a musculatura da voz, então você tem dificuldade para falar, pode ter dificuldade para engolir, pode ter dificuldade para controlar a urina, pode ter dificuldade para se expressar, porque a musculatura do rosto fica também lenta. Se você olha para alguém com Parkinson, parece que a pessoa está triste ou está apática, e não está necessariamente. Tá? Até a musculatura do rosto está lenta para se manifestar. E os tratamentos, no caso do Parkinson, são basicamente para repor a dopamina, ou para reativar aí, ou acelerar esse circuito que está lento do movimento, certo? Os medicamentos mais para repor dopamina ou para proteger a dopamina, e a cirurgia mais para soltar os freios desse circuito aí onde a dopamina age. Tá? Isso no Parkinson. No tremor essencial, o tremor essencial é uma doença em que a pessoa muito mais fica... É só tremor, basicamente. Claro, tem outras coisas que a gente lembra, mas para facilitar a explicação, é basicamente tremor. Tá? E é um tremor para a pessoa, por exemplo, segurar aqui um objeto, né? Segurar um objeto e para manter uma postura. Então, eu vou segurar um prato para me servir no restaurante. Aí você treme, porque você está mantendo a postura com o braço. E o outro braço está querendo colocar ali aquela comida no prato. Ou para pegar uma xícara, a pessoa treme para pegar uma xícara de café, pegar um copo, para se maquiar, para se barbear, tá? Então, o tremor essencial é no movimento, na postura, na manutenção da postura, mas é basicamente por movimento, para ficar mais fácil de entender. Enquanto que o tremor do Parkinson é para a pessoa ficar parada em repouso. Eu estou com a mão ali encostada, sem fazer nada com a minha mão, até distraído, e o braço está tremendo. Quem se lembra do Papa João Paulo II, ele dá um discurso ali no Vaticano, estava com o braço apoiado na mesa e tremia o braço. Tá? Se fosse com tremor essencial, ele tremeria para segurar o microfone, ou para colocar ali, né, ou para dar hóstia para alguém. Tá? Então, o diagnóstico diferencial é bem fácil, então, né, Bruno? O diagnóstico diferencial é bem preto no branco para vocês. Ou se confunde? Para quem trabalha bastante com isso, sim. Mas não é raro vermos neurologistas, né, que não são especializados, né, gerais, ou geriatras, pessoas de outras áreas que, de repente, tentam ali dar um primeiro atendimento, que às vezes acontece natural, mas é comum nesse primeiro atendimento, ou nos primeiros, ter uma confusão. Tá? Então, e há pacientes que tem um pouco de sobreposição. Ou tem um tremor de repouso, mas um pouquinho postural. Tá? Então, tem vezes que isso fica mais confuso. Mas, geralmente, o diagnóstico é clínico numa primeira consulta até, né? Dá para diferenciar essas duas coisas, tá? Tremor essencial do Parkinson. E para ser ainda mais rigoroso,
tem coisas muito parecidas com Parkinson, chamadas de parkinsonismo. Isso faz com que a gente, a rigor, demore sempre alguns anos para bater assim, o martelo, carimbar que é Parkinson, e não são outras formas de parkinsonismo, tá? Muita gente vai chegar com 1 ano de doença, o médico vai falar que é Parkinson, mas não está rigorosamente correto, porque nesse primeiro ano tem coisas que imitam o Parkinson e não são. Mas não o tremor essencial. O tremor essencial, geralmente, fica bem claro, né? O que vai imitar o Parkinson e não ser Parkinson, geralmente são doenças mais graves, que progridem mais rapidamente, com menos remédios ou tratamentos a serem oferecidos, tá? Então, o parkinsonismo, principalmente o Parkinson, está de um lado, e o tremor essencial está de outro. Quando a gente vê o paciente na consulta da primeira vez, geralmente fica claro o diferencial. Legal. É legal ver isso, que o público leigo ver tremor, geralmente, como o Parkinson é muito mais falado sobre ele, o leigo geralmente já autodiagnostica se pode ser um próprio Parkinson, e é legal as pessoas saberem que existem diferentes diagnósticos, que não necessariamente todo tremor está relacionado com o Parkinson. Legal. O Brunão. E aí, por que a cirurgia funciona no tremor? A gente entende menos ainda, tá? No Parkinson, a gente basicamente está ali soltando alguns freios, quer dizer, atrapalhando algumas regiões que estão freando o movimento para soltar, tá? Como se eu desse um tapa no chofer ali da carroça, né? A gente solta o freio do cavalo, mas também não é só isso, né? A gente também está ressincronizando coisas que estão desincronizadas, ou a gente está desincronizando coisas que estão sincronizadas e não deveriam, tá? Eu estou cortando a conversa de partes do cérebro que estão conversando, não deveriam conversar na cirurgia do Parkinson. No tremor essencial, existem alguns ciclos, algumas redes que trabalham de forma cíclica, que estariam ali amplificadas para provocar aquele tremor. E eu também, quando jogo ali, coloco o eletrodo e ligo, eu corto a conversa, eu calo a bagunça, eu silencio os bagunceiros de certa forma, tá? Mas aí ainda apanhamos para entender com perfeição como que essa cirurgia assim funciona, né? A gente tem, claro, tem uma ideia, sabe onde a gente tem que ir, como a gente tem que fazer, né? Mas não tanto os detalhes celulares, vamos falar assim, de por que aquilo está acontecendo. Essa explicação sua é muito bela, Bruno, porque assim, o leigo geralmente acha que sempre a gente tem que entender muito o mecanismo para a gente falar de resultado em prática clínica. Mas não só o leigo, Bruno, por toda a nossa experiência de dar aula de prática baseada em evidência, a gente percebe que a grande maioria dos profissionais da área da saúde em geral, qualquer um deles, foram treinados e foram graduados em cima de mecanismo. O ensino ainda na área da saúde é muito voltado para o mecanismo, até de forma que é construída a graduação, né? A gente primeiro aprende a fisiologia e vai aprendendo depois como o funcionamento do corpo sadio, posso dizer assim, depois a gente vai colocando as patologias, cada uma das suas especialidades. Então, a gente também é treinado em mecanismo. E quando se fala com um profissional da saúde assim, não se sabe muito bem o mecanismo, mas a gente sabe uma intervenção que a gente consegue mudar o resultado do paciente, que a gente chama de outcome, né, do desfecho do paciente. Muitas pessoas têm dificuldade de entender prática baseada em evidência exatamente por isso. Porque em alguns casos como esse, você explicou muito bem, a gente tem um resultado comprovado em ciência e não se entende perfeitamente o mecanismo. Já em outros casos, a gente entende muito bem o mecanismo, mas o resultado não é aquele que a gente espera quando a gente corrige o mecanismo. E isso cria uma bagunça na cabeça da maioria dos profissionais da saúde, por não ter sido treinado a pensar em probabilidade, a pensar em desfecho, em resultado clínico, né? Por a gente ter sido treinado a pensar só em mecanismo. Eu acho, Lu, que... Bom, eu só gosto de te chamar de Lu, porque eu sou um grande fã do podcast. O Léo só chama de Lu, então já está aqui gravado no meu cérebro. Mas eu acho que, assim, é natural porque a gente aprende mais fácil sabendo o mecanismo, né? Você gravar um dado, se eu fizer isso, acontece aquilo, tá, mas por quê? Você tem que saber por quê. Agora, o mecanismo, quando a gente tem uma coisa que funciona e não sabe por quê, é porque existe um mecanismo que nós ainda não aprendemos. Então eu falo, olha, nós ainda não sabemos tudo. Então, isso aqui está agindo um pouco no que a gente sabe,
e um pouco numa coisa que a gente não sabe, a gente vai saber um dia. Então tem um porquê, tem um mecanismo, a gente só não sabe dele ainda. A gente tem que ter humildade de falar assim, olha, enquanto eu não sei por que uma coisa acontece, mas eu sei que ajuda, eu vou fazer. Se eu posso não saber o que acontece com o do arroz e feijão para o meu filho, mas eu sei que eu tenho que dar, entendeu? E eu vou dar. Então, é mais importante ver se eu dei arroz e feijão, ele ficou bem, do que onde que vai o arroz e feijão, que acontece com ele no meu corpo, né? Então... Ô, Bruno, dentro dessa questão que a Lu levantou, eu vou fazer uma pergunta antes que eu me esqueça. Quando um paciente tem um diagnóstico de Parkinson, e vamos supor que você olha o paciente e fala assim, cara, esse cara é um cara típico de Parkinson. E aí você me diz que a fisiopatologia do Parkinson está muito relacionada a déficit de dopamina em algumas áreas do cérebro. Então, aí, olha só, o tratamento óbvio seria repor a dopamina via medicamento, tá? Vê se eu estou falando bobagem. Quantos % dos pacientes que têm parkinsonismo, ou que têm doença de Parkinson, eles todos recebem dopamina oral, e quantos a dopamina não é suficiente a ponto de você ter que evoluir para cirurgia? Eu fiquei curioso isso, porque essa parte do mecanismo se entende bem. Desde quando eu fiz faculdade, lá nos anos 90, você falou assim, ó, quando o cara tem doença de Parkinson, um dos problemas é a ausência de dopamina no cérebro, a redução de dopamina no cérebro. E aí você fala assim, bom, então é só repor, e aí ele fica bom, e não é o caso. Ele tem que ir para reabilitação, muitos não evoluem bem. Eu queria saber que hora que você toma a decisão e fala assim, cara, esse aqui eu tenho que operar. Bom, olha só. Inclusive é legal para a gente até ilustrar o que a gente acabou de falar do mecanismo. Um dos mecanismos é a falta de dopamina. Então, eu falo para os pacientes, né? Tem uma fábrica que tem que produzir dopamina para a coisa funcionar. Essa fábrica não está produzindo mais o tanto que deveria. Então, a solução óbvia é o dado que eu dou. Qual que é o principal tratamento do Parkinson? É a levodopa. A levodopa, lá na bioquímica, né? É uma coisa que vai virando outra até virar a dopamina. A penúltima fase é a levodopa. Depois ela é convertida em dopamina. Então, eu dou para o meu corpo a levodopa. Ela vai chegar ao meu cérebro. E quando chegar lá onde ela está faltando, ela vai repor aquilo, certo? Então, no início da doença, para quase todo mundo, se eu colocar, se eu der a dopamina, a levodopa, né? Quase a dopamina, eu vou resolver os sintomas. Você pode deixar uma pessoa praticamente assintomática por algum tempo até, tá? É muito impactante na qualidade de vida de alguém com diagnóstico recente de Parkinson você fazer o tratamento, que você consegue devolver muitas vezes 100% por muito tempo, tá? O próximo de 100%. Existem outros medicamentos que não são a própria levodopa ou quase que a dopamina, mas eles são inibidores de enzima. Então, eu não deixo aquela enzima que iria destruir a dopamina, eu não deixo ela agir. Então, eu falo que é um escudo para a dopamina. Então, a enzima vem destruir, eu não deixo, tá? Então, duas classes, basicamente, que inibem a MAL2, né? A MAL-B, e outros que são inibidores da CONT, tá? Então, isso vai fazer com que a dopamina fique ali viva, entre aspas, né? Útil por mais tempo. E também há medicamentos importantes que vão imitar a dopamina. É uma molécula diferente, mas um pedacinho dela se parece com a chave da dopamina que abre a porta da próxima sala, né? Então, agonista dopaminérgico, ele imita a dopamina, e no começo da doença, muita gente, por exemplo, vai usar só esse agonista, porque ele pode ser cômodo. Tem versões de agonistas que são dadas só uma vez por dia, ou adesivo. Então, às vezes, isso funciona sozinho, sem ter que ficar tomando dopamina várias vezes por dia. Então, às vezes, mesmo sabendo que a dopamina, a levodopa é melhor, é mais potente, ela existe ser usada mais de uma vez, normalmente 3 vezes no mínimo por dia, raramente 2. Já o agonista, eu posso usar uma só, alguns tipos dele, né? Então, o objetivo final é ou repor a dopamina ou proteger aquele pouco que tem, tá certo? Agora, com o tempo de doença, também existem problemas no armazenamento dessa dopamina, certo? Então, não é mais só a fábrica que não consegue produzir. Os armazéns, onde a fábrica levaria aquele produto para ficar guardado e você pegar quando precisa, você tem uma loja, né? Você pede para entregar uma vez por mês. Aí chega lá, você guarda no armazém e quando vai vendendo, você vai pegando no armazém. Agora, com o tempo, você não tem mais armazém. Eu tenho um armazém pequenininho. Aí eu tenho que ficar pedindo para entrega vir 2 vezes por mês, 4 vezes por mês. E aí, cada vez mais, então, eu tenho que dar a dopamina mais vezes ao dia. Tá?
E aí começa a aumentar a chance de eu dar mais do que deve. Porque já que eu não consigo guardar o que está sobrando, se eu der um pouquinho a mais, não coube no meu armazém, eu vou inundar de dopamina onde não precisava. E aí você começa a ter efeitos colaterais de excesso de dopamina. O principal é ficar mexendo. Já que no Parkinson falta movimento, se eu der dopamina demais para ajudar o Parkinson, eu começo a ter movimento em excesso, tá? Que é a discinesia. Então, uma pessoa com a história de doença, no começo eu reponho, a dopamina resolveu. Aí daqui a pouco eu tenho que repor várias vezes ao dia, aumentar a dose. Ou então tem que diminuir a dose e dar um monte de picadinho. Aí eu dou outros medicamentos para proteger. Aí chega uma hora que ela fica no vai e vem. Eu tomo levodopa agora, aí daqui meia hora faz efeito. Aí dura uma hora, daqui a pouco passa o efeito, eu já travo de novo. Aí tem que tomar de novo. Ou então eu dou um pouco mais para não travar, mas se eu dou um pouquinho a mais, eu começo a ter excesso e dançar. Então começa a ficar uma prisão a farmacológica ali. A pessoa, o cobertor fica curto, eu falo. Então você precisa de alguma coisa que não fique com tanto vai e vem. Tá? E aí a cirurgia é uma maneira de eu instalar uma tubulação que vai dar até a loja, tá? E vai entregar de modo mais constante aquela substância, sem ter tanto vai e vem. Em vez de eu pedir para o caminhão me entregar o gás, que aí vai ter hora que vai faltar, vai ter que esperar chegar o próximo, ou se eu colocar gás demais, não tem onde colocar na minha casa, eu instalo uma tubulação de gás, e aí é só abrir ali a torneira que o gás está ali. Tá? Então, é uma maneira de você diminuir o vai e vem, entendeu? Ela não cura, a cirurgia não cura, ela também não impede progressão de doença, mas ela trabalha no mesmo circuito de dopamina, imitando ali mais ou menos a ação da dopamina, só que de modo menos flutuante, menos vai e vem. Então, a pessoa operada, ela tem mais facilidade de manejar medicamento, ela consegue retirar vários medicamentos, quase sempre, tá? E ela consegue melhorar esse vai e vem de sintomas. Ela melhora o tempo em que ela está bem ao longo do dia. Aquele bolo, né? Vamos falar o bolo da sua vida. Um pedaço do bolo você está bem, outro pedaço você está travado, outro pedaço você está se mexendo em excesso. Eu aumento com a cirurgia o pedaço do bolo em que você está bem e diminuo os pedaços em que você está travado ou que você está se movimentando em excesso. Que legal, cara. Que legal. Ô, Bruno, na prática, acho que é isso que eu ia perguntar agora, Lu. Na prática, como é que é a cirurgia? Quão invasiva ela é? Quão invasiva ela é? Tem um pedaço de equipamento que fica no corpo, fica solto. Eu não sei tenho controle dos eletrodos, só para o pessoal entender como é a cirurgia. E só porque eu fui injusto com ela, não respondi o que ele perguntou no final das contas, né? O tempo para você fazer a cirurgia são no mínimo 4 anos de sintomas de movimento, tá? Agora, tem pessoas que só vão precisar com 6, com 8, com 12, ou não vão precisar, ou não vão poder fazer, porque não é para todos os sintomas, tá? Seja para sintomas, esses principais que eu expliquei. Tem outros sintomas, tipo equilíbrio, não melhora com cirurgia. Agilidade de caminhada melhora, de marcha, né? Mas o equilíbrio não melhora, tá? Porque é um circuito um pouquinho diferente. Bom, então é um processo, é uma etapa de tomar de decisão que você faz com a doença já avançada. No mínimo 4 anos. Não tem que ser avançado. Eu posso ter uma pessoa pouco sintomática, mas com 4 anos de doença, que para ficar pouco sintomática tem que tomar muito remédio. Perfeito. Tá? Porque se ela estiver sendo muito bem tratada por um neurologista muito bom, a gente às vezes também tem pacientes que acompanham com a gente antes de uma cirurgia para otimizar o medicamento. Se ela estiver muito bem do medicamento, ela pode estar com pouco sintoma, mas à custa de tomar remédio de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, entendeu? Nossa. Ou então é muito individualizado, é mais uma celebração da PBL, porque é um tratamento, né, com evidência consolidada que tem que ser muito bem feito, que é muito milimétrico, mas você tem que, mais do que isso, indicar para a pessoa certa e na hora certa, tá certo? Quem tem demência não pode fazer. Tá? Então, a pessoa basicamente não tem um limite de idade, não. Mas ela não pode ter demência ou alterações cognitivas graves para fazer a cirurgia. Ela tem, isso é o máximo, né? Mas não é um tempo, é um sintoma. Tá? E no mínimo 4 anos de doença e querer melhorar de tremor, rigidez, lentidão e algumas alterações de caminhada ou excesso de movimento. Tá? Quem entra aí pode. Tá?
Antes de você ir para cirurgia, eu fiquei numa curiosidade aqui agora. Eu sou filho de dono de drogaria, sempre gostei de farmacologia pra caramba, mas nunca atuei na área, né? Mas eu fico curioso. Quando você fala que o cara tem que tomar uma porrada de medicamento, a meia-vida dessas drogas são muito curtas mesmo? Ou é porque não tem onde pôr, não deposita, não funciona bem? Não é a droga em si, é o corpo que não consegue fazer a coisa rodar. A levodopa é um exemplo de meia-vida curtíssima. Tá. Tá? Curtíssima. Ela só funciona poucas vezes usadas ao dia, no início, porque a gente guarda. Tá certo? Então ela fica ali circulando muito pouco tempo, tá? Então é o armazém que ainda tá bom no começo da doença, quando a fábrica não tá. Mas como o armazém tá bom, repõe a fábrica só 3 vezes por dia. Tem pessoas, às vezes um idoso, muito magrinho, 2 vezes são suficientes. Alguém muito mais sensível. Muito, né, Bruno? 3 ao dia já é bastante, né? Quase que o mínimo, né? Mínimo seria 2, mas no protocolo, 2 vezes por dia é ascensão para 3, né? Assim, no começo do tratamento. Um ou outro vão ficar bom com 2 vezes por dia por pouco tempo, tá? Mas e tem uma forma de liberação dupla que se predispõe a funcionar 2 vezes por dia em vez de 3, mas assim, basicamente 3 vezes é meio que o mínimo, tá certo? Mas aí, por exemplo, o agonista dopaminérgico, que é uma outra classe, ele não. Existe uma forma de liberação prolongada que consegue você dar ali só de manhã, por exemplo, e durar o dia todo. O adesivo, que também é uma agonista dopaminérgico, ele também funciona. Você prega o adesivo e troca lá uma vez por dia. Tá? Agora, a levodopa, que é o mais forte, quando o resto não segura, né? A levodopa, ela vira o protagonista e ela exige, de fato, ser usada várias vezes e cada vez mais. Eu digo mais, Léo. A pessoa começa a querer usar mais do que a gente mandou. Porque de uma consulta para outra, se você não prestar atenção no intervalo de consulta próximo, muita gente fala, volta daqui a 1 ano, ou mesmo 6 meses, é muito geralmente. Porque é muito provável que em 6 meses você já tenha progredido um pouco e o remédio passe a falhar no final da dose. E aí você tem que antecipar a próxima dose ou aumentar um pouco da quantidade, entendeu? Então, é um trabalho de artesanato e o paciente ele percebe claramente o quanto o remédio funciona e ele supera com uma certa facilidade essa fobia ao remédio, porque ele nota, assim, é muito óbvio tanto que o remédio é bom. Tem um filme antigo já, mas que mostrou pacientes com parkinsonismo quando a levodopa foi introduzida. Ele se chama Tempo de Despertar, esse filme. É com De Niro. Tá. Com De Niro e com Robin Williams. Ele tem muitas décadas desse filme já, mas ele mostra, uma história real, mostra pacientes internados por parkinsonismo extremo, e você dá o remédio e ele começa a andar o paciente. Né? E aí, naquelas doenças dura pouco, porque geralmente não são pacientes com de Parkinson, são parkinsonismos atípicos, né, que respondem menos. Mas dá para ter uma ideia legal do quanto esse remédio é revolucionário. O quanto quem tem Parkinson, por mais que sofra e que é uma cura, o quanto a levodopa e os seus ajudantes, né, eu falo, fazem diferença, sabe? É uma doença neurológica com um tratamento muito eficaz, mesmo não curando, perto de outras tantas na neuro, em que a gente não tem muito o que fazer, sabe? Legal, muito legal, muito legal. Obrigado pela explicação aí. Fiquei curioso, na hora que você falou assim, não, porque o cara daqui a 1 hora, 2 horas, ele começa a ter sintomas. Eu falei, pô, então é porque essa droga rapidamente deve metabolizar e sumir ali, aí o cara precisa de mais, maluco. E é uma droga também, dentro da farmácia, que ela é quase que uma reposição, entendeu? É basicamente quase que a própria dopamina que está faltando. Ela não está agindo num outro mecanismo para driblar aquilo. Não. Ela está faltando dopamina, eu dou dopamina. Entendeu? Então, é quase uma reposição nutricional, assim, né? Todo o restante funciona para que isso aconteça, né? Legal, legal. Bom, vamos falar da cirurgia, Lu? Para a gente bater papo de outras coisas daqui a pouquinho. E a cirurgia, Bruno, o que de fato acontece? Como é que é? Você não precisa ser muito técnico, mas você faz alusões muito bem, né, Lu? O Bruno explica de uma forma muito simples. É muito didático. É muito didático. Para a gente entender a cirurgia. Bom, os meus pais são professores, né? Então, E um dos meus professores falou uma coisa que eu sempre achei. Mas ele falou, você é professor de todos os seus pacientes, né? Você tem que explicar. Bom, vamos lá. Só fazer um comentário na sua fala aí, Bruno. Eu estou te ouvindo e falar assim, como deve ser bom ter um médico que explica com clareza, assim, porque essas explicações que você deu foi de uma forma tão simples
que muda a percepção de familiares, o próprio paciente. É bom entender o que está acontecendo, né? Então, essas explicações realmente fazem pessoas que não são da área entender com clareza sobre a patologia e aquilo que a pessoa está vivendo. Obrigado, fico feliz. Bom, vamos lá. Aqui eu estou com o modelo, né, do eletrodo, que é o que é eletrodo? É um fio. É um fio que você coloca ali no cérebro, no nosso caso, né? E na ponta desse fio tem algumas regiões, né, que são ativas, né? Como se fosse ali uma flauta com vários furinhos. Eu posso fechar ou abrir diferentes furos dessa flauta, né? Então, conforme o furo que eu apertar, a nota vai ser diferente. Então, não é só um fio rústico, é um fio com vários locais que eu posso ligar, desligar, aumentar, diminuir em termos de intensidade. Então, aqui, eu vou colocar contra a minha mão para tentar fazer o contraste, né? Olha, para quem está vendo no vídeo, esse é o fio. Ele tem menos de 1,4 milímetro de diâmetro. Tá? Ele é um pouquinho mais espesso que uma agulha de costura convencional. Tá? E ele é colocado, geralmente, nos dois lados do cérebro. Tá? Para eu fazer isso, eu vou ter que fazer um pequeno corte na cabeça. Aqui, no meu caso, eu faço uma incisão reta de uns 3 centímetros, 4 no máximo. E aí eu faço um orifício, que é mais ou menos o tamanho do meu dedo, tá? No crânio, para esse fio passar. Tá? Eu só não posso fazer um orifício de 1,5 milímetro, porque eu tenho que testar algumas regiões vizinhas para saber o melhor. Eu planejo no centro, mas eu posso ter que mudar um pouquinho conforme o que eu vejo ali na hora. Tá? Então, eu tenho que fazer um pouquinho maior, mais ou menos de uns 7 milímetros de diâmetro, esse orifício. Esse daqui é um tipo de material que a gente coloca onde fez o furo, tá? No crânio. E ele é maior do que o furo que eu faço hoje, porque esse daqui é para você usar esse material que a empresa fornece. Eu prefiro usar uma cola, tipo um super bonder cirúrgico, que aí eu posso fazer um furo menor ainda. Tá? E isso, por incrível que pareça, é feito com a pessoa acordada e sem dor. Porque a única coisa que dói daqui do topo do seu cabelo, né, até o seu cérebro, o que dói é a pele e a superfície do osso, que é o periósteo. Se eu bloqueio isso com anestésico, acabou a dor. Perfeito. Tá? O osso, pasme, não dói. A gente faz esse furinho no osso, igual o dentista, ele mexe no seu dente, mas o dentista ele tem que anestesiar, né? Você pode até ouvir um barulho do material, mas não dói o osso. Aí debaixo do osso, a dura máter, que é a camada que reveste o cérebro, ela teoricamente dói. Ela, na verdade, é onde surgem grande parte das dores de cabeça, onde elas se manifestam, a dura máter, as meninges, né? Mas no contexto de cirurgia, a densidade de inervação, a quantidade de nervinho é tão pequena que raramente eu tenho que bloquear a dura máter, tá? É uma coisa que, quando a gente usa um material ali para queimar e não sangrar, imediatamente você já queima o próprio nervo e não dói, entendeu? Então a dor é só aqui em cima. Eu faço anestésico local e pronto. E a pessoa tá acordada. Por que eu não faço ela dormindo? Porque quando eu colocar esse fio lá dentro, eu tenho que testar. É tão preciso o negócio que, por mais que para estudar onde eu vou colocar, eu fico um tempão olhando no computador, vendo a ressonância, escolhendo o ponto ideal, vendo onde vai passar o fio para não bater em nenhum local que passe sangue ou que tenha líquido para desviar meu eletrodo. Tem toda uma neurose, né? Tem que ter um pouquinho de toque, né? Para você ser neurocirurgião disso, a gente brinca, né? Porque você tem que ficar escapando de vasos milimétricos, escapando daquelas dobras cerebrais que ficam no meio, né? Então você tem que ser muito milimétrico, mas mesmo fazendo isso no meu planejamento, na hora que eu coloco esse fio, vez outra, eu percebo que eu estou 1,5 milímetro para o lado, 2 milímetros para o lado. E eu tenho que corrigir isso. Tá? E eu só vou saber disso testando ali em tempo real. Tá? É guiado, então, Bruno? Eu ia perguntar isso. Você vai a olho nu, Bruno, ou você vai guiado? Não, é assim, eu coloco, antes de começar tudo, eu coloco uma régua na cabeça da pessoa. Tá? É uma espécie de um círculo, tipo uma auréola de anjo, né? Que é fixada na cabeça em 4 pontinhos. Eu faço anestesia local nesses 4 pontinhos e não dói, mas a pessoa sente um aperto, como se colocasse um chapéu muito apertado na cabeça.
E esse aperto, daqui a pouquinho, ele até passa também. Não dói, é esquisito, mas não dói. Então, anestesio aqui na pele, coloco essa régua, né, com essa areola de anjo, e aí eu faço uma tomografia, que é um exame de imagem, com essa régua já fixada na minha cabeça. Ela é fixada de modo que ela não se move, tá? Ela não se move. E aí eu faço uma tomografia com isso na cabeça. O que a tomografia me mostra? Onde está a minha cabeça em relação a essa régua? Para quem já jogou Batalha Naval, é como se a minha cabeça fosse o barquinho da Batalha Naval e a régua fosse aquele quadriculado com as linhas e colunas. Então, quando eu faço, se eu fizer uma tomografia só com a minha cabeça, eu só vou ver o barquinho, não vou saber onde ele está. Agora, eu faço com a régua, porque é como se eu tivesse quadriculado minha cabeça. Para eu falar assim, olha, na linha 5 e na coluna 4, eu estou no meu barquinho. Tá? E aí, e através dessa régua na cirurgia, que eu coloco esse eletrodo, ele vai dentro de um túnel que está acoplado a essa régua. Ele vai nesse túnel, e aí eu tenho a certeza de que, naquele caminho que eu estou fazendo, eu vou chegar ao meu barquinho. Um computador me conta, Bruno, para você chegar a esse barquinho e você passar por esse caminho que você escolheu aqui, você vai ter que aplicar as coordenadas x, y, z tais nessa régua para chegar lá. Ou seja, você vai ter que colocar linha 5, coluna F de faca, e ainda tem a profundidade. Porque se você colocar isso, Bruno, eu estou vendo aqui no tabuleiro, que é o seu barquinho. Ah, que legal, muito legal. Entendeu? Então, o computador não planeja para mim, eu que planejo, eu que falo onde tem que ir, aonde eu quero chegar e o caminho. Mas ele me fala assim, Bruno, para você chegar a esse caminho, eu estou com o tabuleiro da Batalha Naval aqui na minha frente, você já me disse onde está o barquinho, você que me fala onde está o barquinho, mas eu te digo que esse barquinho está na coluna tal e linha tal, então pode aplicar que vai dar certo. Legal. E aí, uma vez você testa o eletrodo, uma vez lá você testa para ver. O erro geométrico desse sistema é menos de 1 milímetro. Caraca, que legal. Cara. Que legal, Bruno. Entendeu? Então, inclusive, eu tenho um técnico que trabalha comigo que a gente falou, você não consegue esse arco X que eu usava no exterior, tinha mais alguns colegas que querem usar, para a gente usar esse arco, porque o erro dele é um pouco menor. Entendeu? Então, a gente valoriza essas nuances. Eu queria um arco que é 0,3 milímetro mais exato, de acordo com alguns testes, entendeu? E aí, de 0,3 em 0,3 milímetro, né, você capricha em tudo, você faz com que o erro final desse processo seja muito pequeno. E mesmo assim, na hora que eu coloco o eletrodo, eu posso testar e falar assim, olha, eu estou 1,5 milímetro para o lado do que eu queria. Então, vamos corrigir e colocar para o lado de cá. E como é que eu sei disso? Quando eu coloco o eletrodo lá, o paciente acordado, eu examino, que eu ligo o eletrodo e eu vou ver na minha frente aquele sintoma se reduzindo ou até desaparecendo. É comum a gente ver o tremor, tá ali tremendo, aí quando eu ligo, para de tremer. Legal. Quando eu vejo isso, eu falo, olha, tá certo, pode fixar aí. Eu não vejo só que parou de tremer. Eu tenho que ver que não estou pegando uma coisa que não era para eu pegar. Por exemplo, eu estou do lado da região, eu posso torcer o rosto. Aí eu falo, desliga, tá torcendo o rosto, tá errado, vamos jogar para dentro, entendeu? Isso não é nocivo, tá? Isso é um teste, não machuca nada. Então eu tenho que ver que está tendo um efeito terapêutico adequado e talvez mais do que isso até, que eu não estou tendo um efeito colateral por estar na vizinhança. Eu falo que é uma coisa, eu tenho que descer com esse eletrodo como se eu estivesse descendo um microfone de um prédio para ouvir, através do microfone, o barulho que eu quero. Eu estou procurando um andar em que estão tocando violão. É o 7º andar. Desci, ouvi o violão, pronto, eu estou no andar certo. Mas espera aí, eu estou no quarto certo, no apartamento certo desse andar? Aí eu tenho que saber o que cada apartamento toca de instrumentos para ouvir esses instrumentos e identificar. Não, se eu estou ouvindo aqui uma bateria, eu sei que está no 7º andar, mas eu estou no vizinho, eu tenho que mudar para cá, entendeu? Então eu tenho que entender no cérebro todo esse prédio e esses apartamentos todos,
o que cada um toca, para quando eu chegar lá, eu ouço o que está tocando, para ver se está certo. A gente também escuta essa onda cerebral, a gente vê no monitor antes de testar. E além disso, tem que falar assim, se você toca violão, meu amigo, eu estou ouvindo violão. Toca aí o estudo 1 do Vila Lobos. Aí ele toca e fala, não, tá certo, é isso aí. Então, eu escuto, eu capto sinais para ver se estão certos, com a pessoa também acordada, e eu gero sinais para que eu veja se a resposta é o que eu preciso. Tá certo? Então pronto, agora eu posso fixar o eletrodo, jogo tudo para dentro, dou o ponto na cabeça, coloco debaixo da pele, aqui atrás da orelha. E aí sim, na próxima fase, eu posso deixar a pessoa dormir. Eu tiro essa régua, ponho a pessoa para dormir, que eu precisava de cooperação dessa pessoa, não precisa mais. E acreditem, não é uma experiência dolorosa, é uma experiência cansativa. Se a gente tem dor, a dor lombar, dor cervical, que aquele paciente está ali muito tempo sem remédio, ele tem que ficar sem remédio para a cirurgia, ele tem dor postural, geralmente. E aí, na segunda fase, eu pego 2 eletrodos desses, né, que eu coloquei um de cada lado, jogo os 2 por debaixo da pele para o lado de cá. Aí eu vou pegar um outro fio um pouquinho maior, trazer daqui até aqui embaixo por um canudinho. Não tem que cortar aqui. É só um corte aqui e outro corte aqui. E aqui embaixo eu coloco essa bateria. Essa daqui, ela essa bateria é uma bateria dentro E você instala isso aonde, Bruno? Acima da face do músculo peitoral, né? Abaixo aqui da pele, debaixo desse osso da clavícula, tá? Vamos falar assim, entre o mamilo e esse osso da clavícula, mais ou menos aqui. Aqui a gente faz um corte de plástico, igual cesariana, para ficar mais discreto. Para quem é mais magro, essa bateria fica ali, né? Como se fosse alguém debaixo do cobertor, dá para ver que tem alguma coisa, né? Mas não é visível, você não vê a própria, você vê só o volume, né? Ali de baixo. E aqui é praticamente invisível, só você chegar muito perto e ficar cutucando para você ver. Então, o que fica de estético é esse volume aqui, mas encoberto, né? Tudo debaixo da pele, tá? E aqui em cima, se a pessoa for careca, mesmo assim, é difícil ficar sem uma cicatriz, uma coisa importante. A gente coloca atrás o nível do cabelo, quase, né? A não ser que a pessoa não tenha o cabelo muito para trás, isso fica, esteticamente, é bem discreto, tá? Em termos de agressão cerebral, é uma cirurgia cerebral, mas com risco muitíssimo baixo, né? Mortalidade, risco de óbito é muito menos de 1%, risco de óbito. Risco de sequelas irreversíveis, próximo de 1%, tá? Existem alguns sangramentos assintomáticos, né, que não tem problema, mas mesmo assim eles são raros, tá? A principal, em termos de frequência, a complicação mais frequente é de ferida, ter que revisar uma ferida, dar um ponto de novo, lavar, e nos casos mais chatos, ter que tirar tudo, dar antibiótico e colocar de novo. E mesmo isso, né, assim, muito menos do que 5%, geralmente. Então, é uma cirurgia, apesar de ser cerebral, uma neurocirurgia, ela tem cortes muito pequenos, né, agressões teciduais muito pequenas e em nome de um ganho de qualidade de vida, se a pessoa for bem triada, um ganho muito grande. Muito legal, né? Muito legal. Eu tenho uma dúvida de amador, posso fazer? É muito rico para paciente que está ouvindo ou familiares que pensam ou que já foi sugerido algo parecido. Entender. Né? Dúvida de amador para quem fez neuroanatomia lá em 1994, tá? Não vale rir do entrevistador. Você entra pelos sulcos cerebrais, você não perfura tecido cerebral. E aí você fica, o eletrodo fica próximo da estrutura que você precisa e ele estimula ali. Ou ele, alguma vez, ele penetra o tecido cerebral. Pelo contrário, Léo, você não pode entrar no sulco cerebral. Olha. Porque nos sulcos cerebrais que estão os vasos. Então, nos sulcos cerebrais que estão os vasos. Certo? Onde passa sangue, né? Então, é aí que eu não quero bater. Se o eletrodo atravessa um vaso, eu tenho sangramento, hemorragia, que é a complicação mais temida, como eu falei, rara, e a nossa neurose é para ela não acontecer, por isso que ela não acontece quase nunca, né? Então eu vou onde tem tecido. Olha! Tá? Então, se eu tiver aqui uma corda, né, e eu faço uma dobra, porque o cérebro é assim, né? Os sulcos são essas dobras, né? Quem olha aquela imagem do cérebro no Google, não vai ver uma coisa lisa, vai ver uma coisa cheia de dobra. Então, é como se fosse ali cordas espessas que eu dobrei. Aqui nessa dobra é onde chega o sangue, entendeu?
Então, eu tenho que ir a essa parte aqui, eu tenho que justamente ficar procurando ali no cérebro um local em que não tenha vasos sanguíneos passando. Olha, é exatamente o porque é oposto. tão fino que a lesão tecidual ali pequena. Legal, cara. Essa lesão, ela não é significativa, tá? É quase como se eu estivesse empurrando e não furando. É quase como se eu estivesse numa piscina de bolinha e a criança fosse entrar ali e fosse empurrando aquelas bolinhas. Só que as bolinhas, nesse caso, são componentes teciduais, né? Claro, né? Pode ter lesão, né? Mas assim, quando que essa lesão tecidual é relevante? Não é que seja relevante. Você tem 10 a 15% de pacientes que fazem uma confusão mental depois da cirurgia por alguns dias. E está tudo bem, isso é normal, não tem problema, tá? E quando a pessoa tem demência ou alteração cognitiva muito intensa, essa microlesão tecidual, aí ela pode ser significativa. Porque a pessoa com demência já está com uma perda tecidual assim muito grande. Para quem não tem, o impacto cognitivo não é significativo. Certo? Legal. Por isso que um dos principais testes para a pessoa ser aprovada para a cirurgia é a chamada avaliação neuropsicológica, em que um psicólogo treinado para isso faz uma bateria de exames ali de teste joguinho para você pontuar e ver se tem um risco cognitivo alto. E quando esse risco é intermediário, a gente às vezes tem que mudar o alvo cerebral, né? E do núcleo subtalâmico para o núcleo globopálido interno. São dois alvos muito bons, na verdade, né? Pode ser priorizado outro. Mas é muito relevante para a gente, é isso que limita a cirurgia, não a idade. Você pode ter 72 anos e ter demência. Você pode ter 90 e não ter, tá? Eu desconheço cirurgias, né, acima de 85 anos, deve ter um outro relato, né? Eu já operei muito paciente entre 80 e 85. Claro que com muito mais cuidado, porque tem mais atrofia, tem mais sulco cerebral, menos espaço para passar e mais chance de demência. Mas se não tiver, pode ser feita, tá? Então, o limitador é atrofia cerebral e demência, não é a idade como valor absoluto, tá certo? O limitador que fala, ó, você não pode mais fazer. O que é o triste? A pessoa procurar a gente e já ter entrado nesse fator de exclusão, tá? E ali, mas eu estava 15 anos com um neurologista, especialista, nunca me falaram nessa cirurgia. É incrível como a gente ouve isso ainda, sabe? Hoje, um neurologista especialista em transtorno do movimento, ele está expulso da profissão se ele não indicar isso a tempo, né? Mas ele não indicar, ele não mencionar, ele não avaliar esse paciente, tá? Não é aceitável, né? Não é aceitável, porque o índice de satisfação dessa cirurgia, nos estudos melhores que foram feitos, você sabe como é difícil um estudo assim, né? Mas temos de satisfação a longo prazo, 15 anos pós-operatório. É 90% a 95%. É sensacional. Me fala, qual intervenção, né, em saúde tem um índice de satisfação do paciente, eu faria de novo, indicaria para o meu amigo, de 90% a 95%. É muito difícil você conseguir isso em saúde. Então, por isso que é uma heresia. Por isso que eu não falo de dor crônica no meu perfil e de outras neurocirurgias. Eu falei, esse público de doenças do movimento Parkinson, ele tem que saber, quem tem tremor essencial e Parkinson tem que saber que essa cirurgia existe e pelo menos descobrir para mim, em que momento eu tenho que procurar, sabe? E tem mais um detalhe. Vamos supor que você não saiba que você vai ter que fazer lá para frente a cirurgia. Mas é uma cirurgia que a parte de material, isso aqui que é o mais caro, né? E hospital, ela é coberta pelos planos de saúde. Outro mito é que as pessoas têm que ser derrubado. Para tremor essencial, parte de distonia, está no rol da ANS. Os planos são obrigados a cobrir, se você cumprir os critérios. Os critérios do plano de saúde, eles são muito menos rigorosos do que os nossos, tá? Então, se a pessoa foi indicada por nós, já passou no critério do plano. Então, a pessoa não sabe que tem direito a isso. Mas, às vezes, o custo de honorário médico, né, ou em algumas situações, a pessoa até não vai ter o plano de saúde, vai ter que juntar. Até essa questão prática da pessoa se preparar financeiramente para a cirurgia, ela se torna uma questão ética, porque eu não posso chegar para o meu paciente, agora vamos fazer. Fala, peraí, Bruno, eu estou aqui com você tem 4 anos.
Você vai me falar agora dessa cirurgia? É verdade. Eu queria ter juntado dinheiro de 4 anos para agora. Agora eu não tenho dinheiro para fazer, entendeu? Então, eu não tenho plano de saúde, então como é que eu vou pagar agora? Então, chega a esse ponto, né, de compromisso ético, você explicar para o paciente desses tratamentos. E isso, assim, é muito carente. No Brasil, muito. No mundo é muito, tá? Então, decisão compartilhada. A explicação perfeita sua é decisão compartilhada. Desde o início, já falar sobre o prognóstico e decisões compartilhadas no futuro, que quando as pessoas não entendem a crise da PBE, é exatamente isso. É falar, hoje o tratamento, a eficácia é isso, né? A minha expertise fala que eu deveria fazer isso, mas trazer o paciente para a decisão compartilhada, de falar de progressão e de tratamentos futuros, é de até do controle do paciente, de se organizar para uma cirurgia, para se organizar financeiramente, de cuidados e tudo que aquilo precisa. Isso é muito legal que você ter mencionado. Cara, o Bruno tocou num assunto assim, muito foda, cara, de educação do paciente em relação ao prognóstico da doença dele. Né, Bruno? É engraçado que a gente fala de PBE há tantos anos, e PBE é muito associada com tratamento. Tratamento, como que eu trato? Aí vira o cara que é o psicopata do ensaio controlado aleatorizado da revisão sistemática. Aí a gente fala assim, não, cara, mas a gente precisa falar de diagnóstico também, né? Modelos diagnósticos. Agora tem uma galera falando isso, fiquei super feliz quando você vê o Zé Alencar falando muito sobre isso e tal. Aí me veio outra coisa que a Lu, foi o tema de doutorado dela, né? Se a pessoa entender o prognóstico da doença dela, ela não vai achar estranho quanto a levodopa passar a não fazer o efeito que ela fazia. Porque está meio dentro da caixa que vai acontecer. Está dentro do previsto já estudado, né? E dá para, né, não é postergar a cirurgia. O Bruno falou assim, na hora, Bruno, é engraçado, como eu sou um físio da ortopedia, eu lembro muito das osteoartrose de quadril, por exemplo, que quando, Lu, deixa eu pensar aqui no passado, muitos pacientes, antigamente era assim, prótese de quadril só podia colocar a partir de 72 anos. 60 e tantos anos, porque a prótese durava 10 anos, você falava, eu boto com 60, 70, o cara morre com a prótese e acabou. Hoje, aí é claro que a indústria de equipamento teve que fazer próteses que duravam mais tempo, para não ficar fazendo muita... fazer outra prótese no futuro, né? Ainda assim, a cirurgia de prótese de quadril, o nível de satisfação não chega nem perto de 80%. Né? Apesar dos materiais serem melhorados, hoje, né, eu jogo tênis, né? O Andy Murray tem uma prótese de quadril, muita gente não sabe, fala, cara, isso era inimaginável, um cara botar uma prótese de quadril e voltar a jogar tênis profissional. Ele não é o mesmo jogador de sempre, mas o cara, ele tá jogando tênis, cara. O Guga teve a mesma doença e na época o Guga não teve a oportunidade de botar a prótese. O Guga é protetizado. Então, antigamente, se for botar uma prótese no homem de 30 anos, 35 anos, era inimaginável. Ainda assim, o nível de satisfação não é grande, melhora muito a qualidade de vida, se o cirurgião for bom, se a habitação for boa, depende de 1 bilhão de coisas. Mas na hora que o Bruno fala de informação prognóstica e vir encaixando os tratamentos, né, de acordo com o que o prognóstico vai andando, é sensacional, cara. De novo, é uma escola que você está fazendo com a gente, de informar os pacientes. Eu fico sempre pensando assim, cara, vai ter alguém que vai ouvir o podcast, que vai ter um familiar, assim, que talvez está fora dessas coisas, para ele entender e discutir com seus médicos, né, e procurar uma informação melhor e tomar boas decisões lá na frente. E o Bruno falou a última coisa foda, cara. Risco, benefício e custo do tratamento. Né, cara? Porque tem custo, né, Bruno? Às vezes tem que pagar os honorários médicos, ou fazer tudo particular, ou fazer via convênio, e o cara tem que dar o corre nele, né, para poder bancar a doença dele, e ele tem que estar entendendo tudo que está ao redor disso, né? Eu acho que, engraçado, eu não consigo ver, porque a gente tem muita sorte, né, Lu? A gente só entrevista gente boa e tal, e a gente conhece bons médicos e tudo. Essa coisa de passar o risco-benefício e custo não é bem passado. Então, é muito legal. Muito bacana, cara. Lu, Bruno, volta no tremor essencial rapidinho, só para depois eu queria discutir mais um assunto com você da neurologia, porque é claro que nós vamos usar o Bruno em outros episódios. No tremor essencial, já não é a mesma coisa. O cara chega com o diagnóstico de tremor essencial e a indicação número 1 é direto cirúrgica ou ela tem algum tratamento de primeira entrada antes da cirurgia? O tremor essencial, ela, pelo contrário, mais coisas tristes que a gente vê, né? Não é raro você pegar uma pessoa com tremor essencial diagnosticada como se fosse Parkinson e sendo tratada como Parkinson há anos. Tá? Eu tenho nem é tremor essencial, eu tenho 2 pacientes,
pelo menos um paciente médico que foi tratado como Parkinson por mais de 10 anos. Ele é médico. Ele não tem nem Parkinson, nem tremor essencial. Porque foi feito um exame de cintilografia cerebral, com valor preditivo positivo, assim, um exame que praticamente não se usa, mas é uma cintilografia cerebral. E aí esse paciente teve exames positivos, mais do que um, porque você é médico, pediu o controle, colocou a hipótese diagnóstica, o cara vai dar uma e falar, o cara veio do médico, né? Médico tratando médico, deve ser. Ele não tinha Parkinson, tá? Então, não tinha nada disso, tá? Então, é escandaloso o diagnóstico também para as doenças do movimento. E aí, a pessoa com Parkinson precoce, com tremor essencial jovem, aí vai empurrando com a barriga, ninguém diagnostica, tá? O tremor essencial, ele é praticamente 10 vezes mais comum que o Parkinson. E ele, diferentemente do Parkinson, ele é muito familiar. O Parkinson só é familiar 10% das vezes, tá? Só de cada 10 pacientes que eu atendo, um vai ter Parkinson em familiares, dentro do Parkinson, tá? E se você tem um parente de primeiro grau com Parkinson, a sua chance de ter Parkinson continua sendo pequena, ela dobra ou até triplica, mas é uma chance na população geral, é 1 em 1000, né? Então passa para 3 em 1000, tipo, grande coisa, né? Então ninguém tem que estar apavorado porque o pai e a mãe tem Parkinson, né? Ou ficar preocupado de passar para o filho, né? Mas o tremor essencial, ele é muito familiar. Então quase todo mundo que chega ao consultório com queixa que você vai diagnosticar como tremor essencial, ou já tem o diagnóstico na família, ou não tem, mas vai ter depois. Vai ser o primeiro da família, depois vem mais 5. Porque as pessoas, né, não se reconhecem enquanto portadores desse diagnóstico. E por quê? Nasceram com aquilo, tem desde a infância, às vezes, um pouquinho de tremor. Olha para o lado, meu primo treme, meu irmão treme, meu tio treme, meu avô, coisa da família. Vai empurrando com a barriga e a pessoa só vai procurar atenção quando realmente tem um impacto enorme na vida. Olha, eu não estou saindo mais de casa porque eu vou para um restaurante e o estresse aumenta fora de casa, né, quando está sendo observado, e o estresse piora os tremores em geral. Então, estou em casa, não sai de casa, não se reclui. Tem paciente meu que mudou para a zona rural, paciente urbano, né, de personalidade, porque não quer ver mais ninguém, ou não vai mais para um casamento, para uma festa. E tem uns casos mais extremos, né? Eu sou CEO de uma empresa e se eu vou tremer numa negociação, eu vou mudar o preço do que eu estou vendendo, entende? Então, se a pessoa quer ser operada amanhã, com tremor mínimo. Então, assim, o tremor essencial, você normaliza aquele sintoma por muito tempo. E só vai procurar atenção quando ele está muito impactante. E aí você encontra relatos, o paciente está na sua frente, ele conta de várias pessoas da família que têm, de fato, um impacto, mas foram tendo prejuízo na vida e se acostumaram com aquele prejuízo, né? Não conviver com os outros, mudaram de emprego, mudaram de função profissional, perderam o emprego, talvez, né? Assim, você pode imaginar uma situação que isso aconteça. Então, e o incômodo, né? As pessoas comentam, tá tremendo, tá nervoso, você tem Parkinson, e na verdade é tremor essencial. Então, o diagnóstico de tremor essencial, ele é muito mais deficitário, tá? Em termos populacionais. E o tratamento do tremor essencial, geralmente, né, nos casos mais convencionais, ele não é muito complexo, né? Ele é relativamente simples, tem 2 medicamentos de primeira linha e 2 de segunda, alguns órgãos de segunda para primeira, e se não respondeu a isso, já está indicado o procedimento. Perfeito. Tá? E aí, o problema do tremor essencial é que todos os tratamentos, eles têm uma chance de no futuro causar uma habituação, quer dizer, você oferece o mesmo tratamento, ele não funciona mais. Aí você passa para o próximo, e o eletrodo também pode ter esse problema. E aí você usa diferentes contatos do eletrodo para você, em diferentes momentos da doença, estimular regiões diferentes da mesma via para que você escape da habituação. Você desliga o eletrodo quando a pessoa está dormindo, porque ela não precisa do eletrodo quando está dormindo, entendeu? E você está tentando hoje identificar regiões cerebrais, enquanto você vai começar o movimento, ela liga a estimulação, e quando você para de se mexer, desliga a estimulação. Para você só ligar o eletrodo do tremor na hora que precisa para evitar a habituação, entendeu? Então,
Isso é o futuro. Uma das perguntas que eu ia te fazer é que você falou muito legal no início do episódio sobre as drogas de ação que, com o tempo, elas vão deixando de ser tão eficazes por acomodação, habituação. O eletrodo, então, a probabilidade de habituação então, é menor, ou o tempo, ou existe o tempo igual às drogas também? Não. A natureza do tratamento também está sujeita à habituação. Tá? Mas você tem a versatilidade de ligar e desligar, e de, em tempos diferentes de doença, usar regiões diferentes do eletrodo para estimular regiões diferentes do cérebro e tentar driblar a habituação. Perfeito. Usar até múltiplos alvos cerebrais. Você, numa mesma trajetória, você consegue usar alvos cerebrais diferentes para, em momentos diferentes, né, estimular outras áreas. Que era o negocinho da flauta que você explicou no início. Então, aí eu fiquei com uma dúvida. Voltei uma dúvida aqui agora. Na caixinha aqui que está implantada aqui no tórax do paciente, que você chamou de bateria, ele é um estimulador elétrico, que ele fica... Ele é um gerador. Como é que você ajusta o chip está aqui. Então, o chip é ajustável? Ajusta com um tablet. É um tablet médico. Tá. No consultório. Então, eu implanto e deixo até desligado no primeiro momento, porque tem que resolver ali aquela agressão tecidual microscópica ali, né? Se você ligar quando o seu tecido está se habituando àquilo, você pode, né, ficar muito errático. Então, você espera aí algumas semanas, liga o eletrodo, e aí você vai programar no consultório sucessivas vezes nos próximos meses, até 3 a 6 meses em alguns casos, para ficar beleza. E aí, com o tempo de doença progrediu, você aumenta o estímulo, em vez de aumentar o remédio, muitas vezes. Que legal. Tem um follow-up muito legal que foi feito de pacientes que chegaram no ponto de serem candidatos para cirurgia, e aí você randomizou e implantou num grupo, não implantou no outro. O grupo implantado, ele reduz o medicamento, depois ele volta a usar mais ou menos o que usava em 5 anos. Tá. O grupo não implantado, ele aumenta, às vezes dobra a quantidade de medicamento que usava em 5 anos. Então, além de você reduzir a quantidade de medicamento, isso no Parkinson, você evita a progressão, porque você consegue, ao longo da progressão da doença, aumentar o estimulador, o estímulo, não o medicamento, entendeu? Perfeito. É dinâmico isso. Aí eu tenho que trocar essa bateria, por exemplo, a cada 3, 4 anos, mas aí eu troco só aqui embaixo, né? E esse mesmo tablet médico me acusa, está na hora de programar a troca. Está próximo a acabar, então você vai trocar a bateria. Perfeito. Nossa, cara, isso é muito lindo. Ô, Bruno, uma última dúvida que veio aqui sobre isso. Esses medicamentos, por exemplo, o cara que toma levodopa por muito tempo, tem alguma repercussão em termos de efeito adverso da droga? O paciente fica muito paradão, sonolência? Como é que é isso? Ou não? Os efeitos adversos são mais no início, os mais comuns, tá? Vamos falar assim, náusea, sonolência, mas geralmente é uma coisa adaptável. Se persiste, aquilo passa. Tá? Muita gente não pode usar levodopa. Peraí, vamos usar de outro jeito aqui. Vamos partir, e aí você consegue adaptar a levodopa. Tá? Beleza. Agora, um efeito colateral importante a longo prazo é a discinesia, esse excesso de movimento. E aí a própria... É complicado. Teve um tempo em que a gente segurava a prescrição de levodopa, porque vai induzir a discinesia. A gente não faz mais isso hoje. Isso caiu por terra. Você, pelo contrário, está indicado o levodopa, prescreve agora. Porque esse paciente, ele vai ter qualidade de vida agora. Você não pode pegar os 5 anos de alta qualidade de vida que ele poderia ter, não. Eu vou deixar ele sintomático, na plena juventude, de repente, dele, ou quando ele está super funcional, aí depois que ele piorar, eu dou remédio. Não, né? E o problema... Isso é um paralelo legal com prótese. Isso é um paralelo de quadril e joelho. Antigamente você falava, não, cara, agora você sofre mais 10 anos com dor, aí eu faço uma prótese, cara. Imagina, você destrói a vida do sujeito. Isso também serve para o estimulador, para uma capacidade cerebral, para esse aparelho. Estudos mostram que, assim, implantar mais cedo, em quem já tem indicação, você vai acabar implantando depois. Esse paciente está mais jovem, ele está mais útil, ele pode reduzir mais medicamento agora, pode recuperar mais funções agora. Por que não? Né? Então, considerar a partir de 4 anos e já saber disso antes, para você, se precisar de fazer com 4 anos, está pronto para isso. Né?
Então também vale para o simulador. Mas a levodopa, ela pode induzir a diskinesia, mas isso está em paralelo com a própria doença não ter o armazém. Entendeu? Então não dá para culpar só a levodopa por isso. E quando você faz segmento de qualidade de vida, não há dúvida hoje que você tem que prescrever assim que for necessário. É uma conduta ultrapassada cientificamente, à luz das evidências mais adequadas hoje. É ultrapassado você segurar a levodopa com medo. Alguns colegas respeitáveis ainda vão querer manter isso, né? E está ainda numa das descobertas, entre aspas, mais recentes, né? Também entre aspas, mas mais ou menos aceitável ter esse cuidado, tá? Mas desde que o seu paciente entenda, né, esse paralelo. Mas a princípio você precisou, prescreve. Não tenha medo desse efeito de longo prazo, porque o que ele causa de impacto é muito menor do que a perda do ganho. Muito legal, muito bom. Tá? Bruno, caminhando para o final, cara, tem um monte de coisa que eu queria te perguntar, cara, mas eu vou guardar para outros episódios. O Bruno, a gente segue a linha de grandes podcasts. Quando a pessoa vem 3 vezes no podcast, ela tem que pagar um boleto dos cursos da produção. Tá? Então, você se prepara aí, se prepare financeiramente para isso, que a gente vai chamar para outros episódios. Mas eu queria uma informação eu li seu currículo, cara, é impressionante a sua quantidade de informações do exterior e tudo. Ser um cara antenado. O que você está enxergando dentro do mundo da neurologia, se você quiser abrir o leque? Eu fico muito pensando em Alzheimer, em outras doenças mais degenerativas, assim. O que você está vendo? O que você tem de esperança para dar para a galera? Ou a gente está no escuro ainda? Engraçado, sempre que eu pensei na neurologia, eu falava, pô, cara, o cara tem um AVC ali, ele perde células, ele fica sequelado e tal. A gente não fica vendo muita esperança de grandes revoluções. Quando você me conta do Parkinson, é um negócio muito legal. Tem alguma outra coisa, alguma doença da neurologia... Você está dando uma virada também? Que você está enxergando e ainda não está na prática, ou está começando a chegar, que você fala assim, não, cara, ali tem ciência séria, tem, sabe, uma via de esperança bacana para a gente terminar esse episódio com tão entusiasmado quanto o fundo aí de Vitória, Vila Velha? Olha, para mim é um prazer e uma honra fazer quantos episódios vocês quiserem. Eu sou realmente um consumidor do seu conteúdo, admirador de vocês dois, assim. E, bom, deixa eu fazer esse adendo aqui que vocês merecem, né? Vocês devem ouvir isso toda hora. Mas é muito difícil ser o chato da roda, né? O cara que tá falando assim, ó, isso aí não funciona, meu amigo, né? E eu sou o chato da roda nas minhas consultas o tempo todo, a gente sangra com isso. E vocês conseguiram popularidade sendo o chato da roda. Isso é muito difícil, Quem tá vendo aí, não sei se você parou para pensar. Uma coisa é ter um bom perfil de PBL, tá? Vão ter outras pessoas que vão ter, e outros também que conseguem popularidade. Mas é difícil ficar popular nisso, meu amigo, entendeu? É difícil você ficar popular tocando Mozart, né? É difícil. Pois vocês têm um perfil maravilhoso, atingindo muita gente, né? Então, bom, fez essa dentro. Mas é porque eu vou ter que ser o chato da roda aqui de novo. Vamos lá, é legal, cara. É importante ter clareza do que está acontecendo. Por que até sendo um pouco filosófico. A propósito, eu adoro a série de filosofia de vocês. Mas sendo um pouco filosófico. O Parkinson, provavelmente, a gente tem muito ganho com ele. Um dos motivos é porque, no final das contas, um monte de coisa que a gente não entende gera falta de dopamina. É uma coisa não é tão simples, mas é uma coisa que depende muito de uma substância só. Então eu tenho que descobrir só farmacologicamente como jogar a substância ali, certo? É uma coisa mais ou menos, um pouco mais simplista, tá? Mas eu não sei por que falta dopamina. A gente, porque acumulou alfa-sinucleína, mas é um fenômeno que a gente observa, mas por que acumulou? A gente ainda engatinha nisso. Em outras doenças, não falta uma substância só, igual no Alzheimer. Tá? Então, mesmo que a gente não soubesse como o Alzheimer funciona, mas se faltasse ali uma substância numa via, só isso, provavelmente teríamos aí medicamentos que vão ali naquela via, só resolve. É muito frustrante ainda, diante de tantas promessas, né? Pega um exemplo da célula-tronco, que todo mundo promete há muito tempo. Você não consegue dominar a célula-tronco, você não consegue implantar onde você quer, você não consegue mandar ela fazer o que você quer, e mais importante do que isso, o cérebro. Você tem que ensinar ela a fazer o que as outras faziam antes, entendeu? Não é que nem pele. Como é que você ensina
né, aquela célula fazer o que a outra fazia. A célula que morreu estava num circuito complexo, entendeu? Imagina uma árvore que tem um galho grande, cheio de galho pequeno. Como é que você corta ali aquele tronco e põe em outro lugar, entendeu? Eu posso ter um tronco bonitão, mas agora coloca aqui no lugar, entendeu? Conserta o carro com ele andando. Não tem, é muito difícil fazer isso. O cérebro é difícil por isso. Então, a nossa esperança é detectar as doenças mais precocemente. Quando, por exemplo, começou a acumular um negócio numa célula. Então, eu vou destruir aquela célula e colocar nova, antes da coisa ficar feia. Mas aquela célula, mesmo que a doença seja nova, o que ela já faz não é novo. Ela tem memórias de coisas antigas, né? Como é que você substitui? Então, você vai ter que fazer um upload da informação cerebral para um computador, tira a célula e faz o download de novo, põe uma nova, entendeu? Então, no cérebro é difícil fazer isso. E as doenças cerebrais, elas são fruto da nossa vida longa. É um sinal de vitória. Porque a gente não vivia isso tudo, né? A gente vivia 30 anos, né? Agora a gente superou as maiores doenças curáveis, as mais fáceis. Agora começaram a surgir doenças que até existiam, mas elas começaram a se manifestar porque a gente está vivendo muito tempo, entendeu? Agora a gente está aqui para contar essa história agora. Então são doenças que para você chegar a tê-las é muito tempo de vida e muito dano acumulado em muitas regiões diferentes daquele cérebro, certo? Então, assim, é muito difícil você pegar, se você tem um grupo terrorista que infiltrou terrorista no mundo inteiro e está planejando há 15 anos um atentado, como é que você destrói esse grupo? Como é que você corrige esse problema, entendeu? Você tem que descobrir quando ele surgiu. Então, o cérebro é muito desanimador curar doenças por isso. Perfeito. Então, o que a gente faz? Detectar o mais rápido possível, compensar, e de repente com estimulação cerebral em outras doenças, ver os erros de sinal e corrigir o erro de sinal, tá certo? Conter as células terroristas, já que você não consegue localizar tudo e tirar dali, isso imediatamente é um pouco mais promissor. Tá? Então, aquilo que a gente faz para Parkinson, tremor, distonia, fazer para doenças psiquiátricas, tipo depressão, ansiedade, para dependência química, é uma coisa que a gente deve ver em breve com melhor qualidade. São circuitos mais complexos, mas a gente vai chegar lá, eu acho, né? O Alzheimer talvez seja um pouco por aí, mas não dá, não é legal você pegar alguém que teve um diagnóstico agora e falar assim, ó, vamos apostar na cura daqui a 5 anos, porque tem gente que não se trata por isso, tá? Tem atores famosos aí, pessoas famosas que de repente não fizeram um DBS. Eu acho que o caso do Matthew Fox talvez tenha um pouco disso, né? Para quem não sabe, aquele ator de Hollywood, do Volta para o Futuro, ele é um grande filantropo, um grande nome de solidariedade para a pesquisa no Parkinson, ele tem Parkinson precoce, mas ele não fez a cirurgia. Pode ser que ele não tenha feito, a gente imaginando aqui, por algum aspecto de esperar um tratamento, de cura, deve ter um pouco disso. E ele tem agora sintomas que você vê publicamente, né? Também tomando a liberdade, porque ele fez documentário sobre isso, né? Algo de conhecimento público. O DBS trataria. Aquele excesso de movimento dele, ficar dançando na entrevista, de cinesia, é bem possível que ele tivesse com muito menos com o DBS implantado, de repente, na hora certa. Então, tem que tomar cuidado. A gente tem muita esperança. Mas a gente quer ter esperança sem enganar o meu filho. Não vou falar para o meu filho que o super-homem vai chegar aqui em casa para brincar com ele. Não está certo fazer isso. Mas eu vou ensinar ele a ser forte e, de repente, fazer coisas quase como um super-homem, né? Algumas coisas. É isso que a gente quer. Então, eu quero que quem tem a doença não se desanima, abraça o que você tem, pede ajuda, aceita ajuda, faz os tratamentos fundamentados. E quem te trouxe um tratamento fundamentado vem de uma história, de uma guerra que muita gente morreu, muita gente sofreu, muita gente se dedicou para chegar até ali. Um medicamento bom, ele é uma guerra vencida, com muito morto para trás. Então, usar picaretagem, cair em picaretagem, tá certo? É o cara que quer te falar assim, vamos ali pro meio da guerra, sem roupa e sem arma, que vai ser legal. E não vai, tá certo? Não vai ser legal. Então, a gente tem que ser um pouco realista, para o realista usar as coisas muito legais que nós temos hoje. Que às vezes você achar que vai esperar a cura vai te fazer sofrer muito mais. Não é justo com você fazer isso.
Mas sim, acreditamos na cura e continuamos pesquisando essa cura. Mas, infelizmente, ainda em neurociências, nós não estamos tão próximos assim da maior parte das curas. Mas a gente está aqui na frente de batalha do seu lado, tá? Já que o inimigo está invadindo, vamos junto aqui bater neles, ficar junto. O dia em que eu conseguir que ele pare de me atacar, que ele de repente procure a paz, vai ser melhor. Mas agora que eu ainda não tenho isso, a guerra está acontecendo. Eu não posso virar as costas e deixar invadir a minha casa, entendeu? A gente tem que estar junto com toda a fé e a esperança e a garra, mas priorizando as coisas que já funcionam, tá? Perfeito. Você falou uma coisa linda, me fez lembrar um monte de gente que doença neurológica faz as pessoas, não só doença neurológica, acho que todas elas, quando a gente tem algum sofrimento, você falou muito bem, assim, lógico que a gente gostaria de tratamentos eficazes, mas nem todas as doenças nos caminham para a cura, nos caminham para a resolução total do problema, e as pessoas, principalmente, tomando cuidado com a minha fala aqui, mas principalmente num país tão religioso como o nosso, a gente tem muitos aspectos de se agarrar em fé e buscar por milagres, né? Então, o que mais me dói na hora que você fala no mundo da picaretagem, assim, são pessoas que, pela fragilidade, são convencidas a que existe um milagre em algum lugar, e a gente vê pessoas vendendo casas, vendendo tudo que tem, apostando a sua ficha naquele lugar, ou deixando de fazer o que a ciência já, igual você falou, já consolidado, já é certo, não traz resposta, talvez definitiva, talvez não traz a resolução total do caso, mas você consegue frear, você consegue atrasar sintomas, você consegue fazer que a sua evolução seja mais lenta, você tem a resposta já documentada, precisa, por muitas pessoas, igual você falou por dados, né? Do que algo que não vou fazer isso porque fulano, um vizinho de um vizinho meu fez isso e parece que foi o resultado. Então, é muito legal ouvir falar e essa é a nossa guerra diária, né? De levar para as pessoas informações assim, não deixe os seus aspectos de fé de lado, mas também não deixe de fazer aquilo que já é certo. Faça o que é certo e use a fé para somar e não para deixar de fazer aquilo que deveríamos fazer todos, que temos conhecimento que deveria ser a direção do tratamento das condições de saúde, baseado em dados. Eu acho que toda fé respeitável, né, por mais que todas o sejam, mas toda fé institucionalizada, né, respeitável, vai te falar assim, procure a medicina, use tudo da medicina, vem aqui para eu te dar um extra, um acolhimento, suporte social, um conforto, de repente até um sentido, e se não for uma coisa que te machuque, né? Às vezes, eu vou fazer, não tem problema eu tomar uma água benta, eu vou dizer se funciona ou não funciona, tá? Mas tudo bem. Agora, quem te falar assim, você não vai fazer o tratamento que está te pedindo aqui na medicina convencional, na saúde, né? No tratamento convencional, e vai vir aqui. Aí não, aí tá errado. Né? E não é isso que os grandes profetas ou inspirações de todas as... Ninguém falou que você fazer isso. Tá? Ninguém falou que você fazer isso. Nem um grande nome de nenhuma religião, aquele que te inspira ali dentro, seja qual for a sua, ninguém te falou assim, abandona a medicina e vem para cá. Isso nunca foi falado. Pelo contrário, né? Então, use a fé para te inspirar a se tratar, para superar a sua dor da doença e encarar de frente, para superar a sua vergonha e pedir ajuda e contar para o outro, né? Para superar a sua indisciplina e fazer o tratamento, dormir bem, fazer atividade física, se alimentar bem, tomar o remédio na hora certa. Usa a fé pelos princípios legais que ela tem, de acolhimento, de humanização, de união, de disciplina, de até contenção de impulsos, né? Você conter tentações, por exemplo, pode ser super interessante para a sua saúde. Usa a fé para tudo de bom que ela tem, porque ela pode ser muito boa, né? Mas ela tem que estar em paralelo, ela não pode se sobrepor, né? Porque ela é uma forma justa de você buscar lógica no mundo, mas você não pode ignorar a lógica que já foi comprovada por formas um pouco melhores, tá? A fé te expande, não é para te restringir. Se você tem fé, entenda que o que foi descoberto pela ciência
tá debaixo da fé. Se o Deus que nos controla, seja ele qual for, ele deixou a ciência estar aqui, se você, né, seja qual for o seu Deus também, né, ou como você chama ele. Então não tem por que você ir contra a ciência, tá? Eu tenho religiosidade e eu acho que isso não precisa ser nocivo de modo algum, tá? E isso tem que construir, não te diminuir. E não só a questão só da fé, né? Que eu falo quando a gente tem a fé, que a gente acaba tendo muita crença em buscas de milagres também, que vão além da fé, né? Que buscar por tratamentos que as pessoas, não, eu vou tentar, por que não tentar um tratamento diferente? Porque eu vou crer que aquilo vai funcionar também. E isso confunde também muitas... Pode falar. Isso fecha com o início do podcast que eu conheci o Bruno, cara. Exatamente. Eu conheci o Bruno por causa de uma reportagem da BBC, cara. Eu fico muito bravo com o jornalista, cara. Que eu falo, ali se plantou uma esperança. É isso. Venha fazer o túnel termal nos Estados Unidos. Olha aqui o paciente com... Aí era uma doença neurológica, eu nem lembro mais qual que era, Bruno, e depois foi um câncer. Aí você fala, cara, se meu pai tem câncer, eu vendo a minha casa. Eu daria qualquer... Eu venderia tudo na minha vida para salvá-lo, meus filhos, Bruno. Ou minha mãe, ou seja lá quem for. E aí a gente tem muita responsabilidade quando a gente fala isso. Você faz tudo. Quando eu falo assim, coloque-se no lugar do paciente. Quando eu dou curso de PBL, eu falo para todo mundo, pensa na pessoa que você mais ama na vida. Pensa agora. Beleza, ela está com esse problema. Beleza, foi prescrito um tratamento não baseado em evidência, a pessoa morreu. O que você faz? Aí o cara fala, eu mato. Aí o cara fica super bravo. Pois é, meu irmão. Você tem que tomar cuidado com isso. Tem uma frase que o Bruno quase que falou ali, cara. Eu achei que ele ia falar essa frase. Tem uma frase de uma filósofa mais objetivista, que muita gente não gosta dela, que ela diz o seguinte, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ter ignorado a realidade. Isso é muito foda, cara. Então, assim, eu vou ignorar isso tudo que o Bruno está falando, mas eu vou pagar as consequências disso lá na frente. Então, ignorar a ciência, ignorar a vacina, ignorar coisas óbvias da ciência, ou reconhecer e falar, cara, realmente a ciência me provou que aquilo não é útil, ou ter a cabeça boa, igual o Bruno falar, cara, para esses problemas a gente tem paliativos e não temos boas soluções ainda, mas podemos chegar lá, botar o pé na realidade e não ignorar que ela existe, cara. Se você vira um conto de fada de unicórnio colorido, e você vai tomar ferro lá na frente. Você vai que na área da neurologia você vê muitas promessas, né? Estudos ainda em células de rato, igual você fala, próprios estudos de célula-tronco, que pode ser promissor. Ninguém está falando que no futuro não vai ser, a ciência continua se evoluindo por aí. Mas o cuidado que a gente tem que ter de coisas que, na neuro, principalmente, assim, começa a se investigar algo novo e as pessoas já vão querendo já direto, é a solução, eu vou esperar, não vou agir, que vai ficar pronto para que eu possa usar. E não é nem sempre bem assim. Olha, eu acho muito bonito que vocês falaram e uma coisa que é muito verdade para mim, sabe? Isso para mim, obrigação, isso não é virtude. Sentou a cadeira aqui do meu consultório, ou você sentou agora na sua cadeira, porque tem muito consulta por vídeo, né? Automaticamente tem que ser seu familiar. Porque você não consegue tomar algumas decisões sem realmente esse senso de empatia. Como é que eu vou decidir alguém que tem uma doença que não é um câncer? Uma coisa que tem um câncer no cérebro. Tem hora que não tem muito o que fazer. Claro que você pode recusar a cirurgia, mas o tratamento é esse, é meio que ponto final. Olha, como é que eu falo para alguém que está bem, vai viver, pode ter 30 anos de idade, ou vou colocar um eletrodo no seu cérebro, e vale a pena você colocar? Como é que eu vou fazer isso, entendeu? Eu tenho que me colocar naquele lugar, mas eu me coloco assim, explicando o que aquilo faz, e você tem que ser dono dessa decisão, mas tem que ser uma decisão plenamente esclarecida. O problema hoje é que isso toma tempo, e tempo é uma coisa cada vez mais difícil numa consulta em saúde. Perfeito. Porque você consegue driblar quase todos os entraves aí de logísticas em saúde, e tem estruturas muito bem construídas para isso. Mas o tempo de consulta, ele faz muita diferença. Certo? Para tudo isso. E eu tive sempre muita dificuldade em enquadrar em cenário de tempo de consulta pequeno, a ponto de eu ter cadeira das 7 às vezes, eu ficava até 2 da manhã todo dia. E na sala de espera, olha, pessoal, quem quiser ir embora eu entendo, mas eu vou atender todo mundo do jeito que eu acho certo, que eu gostaria que me atendessem.
Não consigo ser pontual, porque não depende aqui de mim, que definem, mas eu vou ficar aqui até o final para fazer direito. E isso, para mim, é a grande carência hoje em atenção é o tempo. Tempo útil, não é enrolando, não é batendo papo. É para explicar tudo isso aqui, o que eu expliquei para vocês, diretor, eu explico para o paciente na consulta. Isso toma tempo. E sem ele entender isso, como é que ele vai decidir? Como é que ele vai decidir uma coisa tão séria, sabe? Então, se você tem esse termômetro, não importa qual o caos em que o mundo te colocou, não importa em qual tempo você viva, ou a situação financeira que você tem, ou a sua função na sociedade, ou seu papel na sua família. Se o seu termômetro realmente quero fazer por você o que eu falei pelo meu filho, tá certo? Quase todos os problemas do mundo vão se resolvendo, certo? Porque a mãe de um assassino não deixa de ver que ele é assassino, mas ela tá ali para ele, visitando na cadeia. Pode estar com vergonha dele, pode estar se frustrada, mas ela está ali, mesmo diante do maior horror que ele matou alguém, né? Então, você tem que estar ali por quem você trata, né? E assim você vai acertar, se não sempre, quase sempre. Perfeito. E é isso, você fala, é lindo, assim, tempo é tudo de consulta, principalmente antes, as explicações sempre foram bem-vindas para o paciente se acalmar e entender o que está acontecendo, porque a informação traz segurança para o paciente. E principalmente no mundo mais moderno, como hoje, onde a gente tem acesso a qualquer tipo de informação em qualquer lugar. E se nós, profissionais, colocar nós em geral, todos os profissionais da área da saúde, não fomos treinados a ter acesso à informação segura, que a maioria não foi, imagine o paciente. Então, hoje, o paciente tem acesso a qualquer tipo de informação. Então, acaba que tempo acaba até aumentando a consulta, porque você tem que explicar o que se tem comprovado, por que está fazendo isso, e desmistificar aquilo que foi falado, e convencer o paciente por que não de certas coisas e por que sim de outras coisas. Em relação ao túnel térmico que o Léo falou, tem que dar só uma comentário, né, para você, porque, assim, é um tratamento que consiste em você colocar um tratamento, não dá nem para chamar de tratamento, né? É uma prática que consiste em você colocar uma pessoa num forno. É um tubo, você entra, ele esquenta a temperatura ali dentro. É só isso que ele faz. E tem uns papéis alumínios que são colocados, parece aquele pessoal esperando o OVNI. Chega assim, se não fosse muito triste pelas pessoas que estão fazendo. Eu tenho um paciente meu que fez um apartamento para ela fazer. Virou meu paciente depois, eu não deixaria, eu acho que eu conseguiria segurar. Mas ele chegou para mim depois de ter feito, né? Tem pacientes que literalmente fizeram isso, tá? Tem artistas famosos que divulgaram publicamente que venderiam apartamentos de milhões. Foi quando eu dei meu primeiro pronunciamento na mídia sobre isso, eu fiquei com medo. Porque até aquele momento, teve uma reportagem mais recente no Fantástico, ou da Globo, que foi muito bem feita. Foi muito bem feita. Muito bem feita. Fantástica. Ele é amigo da Renata Capuzzo, né, que é uma personalidade que divulga o Parkinson hoje. Então, assim, muito legal aquilo que foi feito, tá? E eu não estou preferindo nenhuma emissora aqui, não. Estou falando pela natureza do que foi feito, tá certo? Agora, até então, você tinha aquilo replicado na mídia inteira. E quando me chamaram para falar, acho que eu falei na Caras, sobre a Cláudia Rodrigues, que é a diarista, e ela falou que ia vender um apartamento de 40 milhões para fazer o tratamento, eu falei, meu Deus. Né? Ela acabou não fazendo isso. Não sei até que ponto que foi porque eu fiz espero que eu tenha ajudado ela, de repente, a não fazer, mas eu acho que eu posso ajudar outras pessoas a não fazerem. Não havia no Google quase nenhum pronunciamento sobre isso, contra. Eu achei um fórum muito bem explicitado por uma pessoa, basicamente, e havia um comunicado da Sociedade Brasileira de Neurologia, já antigo, sobre isso, que era de antes mesmo da divulgação de um programa grande em que isso foi divulgado. Mas era muito pouca informação. Era um PDF da Sociedade de Neurologia. Debaixo tem 50 emissoras famosas falando do tratamento. Né? Então, como é que a pessoa vai medir isso? Eu estou vendo aqui na BBC, na Globo, enfim. Então, quando eu fui me pronunciar, eu fiquei com medo. Existe um grupo responsável pelo túnel térmico com ação na Bolsa. Provavelmente, né,
valorizado, pelo menos no dado momento era bem valorizado. Eu vi isso em revistas de negócios, inclusive. Eu fiquei com medo até de represália quando eu fiz isso. Claro. Aí ainda ficou por muito tempo essa questão, até ter essa reportagem, né, que foi muito legal. E aí tem pelo menos um paralelo para as pessoas seguirem. Mais gente começou a falar disso, né? Que bom. Mas são prometidos curas, né? Para Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e câncer, doenças absolutamente diferentes. E, obviamente, esquentar alguém no forno não vai fazer isso, entendeu? Não vai. Ele chegava ao absurdo ridículo de falar que você chegava a 200 graus de temperatura. A febre com 40 graus é porque acima de 42 você vai morrer. Então não tem como você esquentar alguém a 200 graus. Mas é rápido, não importa que seja rápido. É rápido o forno chegar a 200 graus. A pessoa não chega a 200 graus, tá certo? Lógico. Então se alguém ainda hoje, porque isso parece ter uma diminuída, ainda pensa em fazer isso, estiver ouvindo, espalha para todo mundo. Isso é uma prática inaceitável e a gente tem um pensamento positivo aqui de que, se possível, isso vai deixar de existir, né? Esse centro aí que faz isso, porque isso muita gente ainda é lesada por essa perspectiva. A prática. Que bom que você falou isso, Bruno. Que bom, cara. Tem hora que tem que ter coragem, né, bicho? Eu também tenho medo de represália algumas vezes que eu falo de algumas coisas. Eu já tive algumas. Mas só tem que ter coragem, cara. E falar o que tá na lata mesmo. É engraçado do ponto de vista científico, né? A questão do túnel termal, ele falha na primeira camada, né? Não é plausível, é implausível. E só de ser implausível você não deveria usar, né? E aí, cientificamente, tem tipo um congresso que atendeu 3 pessoas, e aquilo ali vira ciência, e a minha briga com... A gente chamou no PBcast vários jornalistas, Bruno, falou assim, cara, por que fizeram isso? O cara fala, não foi a Globo, né? O povo tá com muita raiva da Globo, foi a BBC de Londres, né? Aí eles falam, putz, falharam também, né? Então, assim, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Sobre comunicação responsável e tudo, e acho maravilhoso você ter comentado sobre esse assunto. Luluzinha, vamos encerrar? Vamos. Vamos deixar o Bruno para o final. Lu, onde que as pessoas podem te encontrar? Eu estou sempre aqui no nosso canal do PBcast, que é Prática Baseada em Evidência no YouTube, e nas redes de podcasts Prática PBcast, e lá no Instagram, Lucilo Costa. Bruno, onde as pessoas podem te encontrar, meu querido? Muito obrigado, viu? Bom, obrigado a vocês. Espero voltar muito aqui, a gente tem muita coisa para conversar, a conversa de milhão nunca acaba, né? Pode mandar nas pautas que a gente vai colocando na fila. O canal mais movimentado é o @Dr. Bruno Burjaili no Instagram. Também tem o canal do YouTube, Dr. Bruno Burjaili. Você encontra fácil na internet, o meu site é neurobruno.com. É bem fácil lembrar, neurobruno.com. Passou ali publicidade, você vai clicar e lá no meu site você tem ali o link, né, embaixo para todos os meios de comunicação, até por WhatsApp, de consultório. E eu tento dar o máximo de atenção e responder a todo mundo que eu puder, né? Hoje eu não consigo mais responder comentário, porque às vezes sai um pouco do controle, mas mesmo direct ou perguntas a gente sempre coloca para colocar, né, para estar à disposição. Tem os outros canais, TikTok, Facebook, mas eu diria que esses outros, né, que eu mencionei são os principais e estamos sempre à disposição para falar sobre os tópicos principais ali e outros tópicos, né, em neurociência, em filosofia, em medicina em geral, e aquilo que eu puder ajudar. Legal, depois eu vou guardar para o outro podcast, que o Bruno é músico também, então, mas a gente guarda isso. Meus amores, vocês me encontram no Leo_Costa_PBE e no canal que você vai usar a sua mão, só o seu dedinho indicador, e vai clicar no seguir no canal do YouTube Prática Baseada em Evidência ou na sua plataforma de podcast favorito, tá bom? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana. É isso aí, tchau. Um abraço, obrigado.